Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto jogam hoje às 18 horas e 30 minutos pelo Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Mas eu não queria falar sobre o jogo de hoje não. Só vou dar o resultado. Corinthians ganha fácil, 4-0 para o Corinthians, tá? 2 gols do Romero, o resto eu não sei. Tá falada a minha opinião sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Botafogo, não é isso que eu queria falar não. Mas depois do jogo eu venho aqui e vou comentar com vocês se o meu palpite deu certo ou não. Se você quiser deixar o seu palpite, deixe o seu palpite aqui também, que depois do jogo nós vamos comentar o resultado do jogo, ok? O Cássio essa semana completou 11 anos de Corinthians. Todo mundo fez homenagem para lá, para cá, homenagem desse, homenagem daquele. Eu queria fazer assim, eu não vou fazer homenagem para o Cássio não. O Cássio não precisa mais de homenagem, porque tanta gente já fez homenagem para ele. Eu tenho o Cássio como um dos maiores ídolos do futebol do Corinthians que eu vi jogar. Eu tenho o Cássio como um dos maiores ídolos. Eu quero só fazer um paralelo entre Cássio e Rogério Ceni. Mas por que Cássio e Rogério Ceni? É dia do Cássio. E o que tem um Rogério Ceni no São Paulo, né? O Rogério Ceni, quando foi jogador do São Paulo, atleta do São Paulo, foi o maior goleiro da história do São Paulo. O maior goleiro da história do São Paulo. O maior goleador do mundo. Goleador no mundo é o Rogério Ceni. Isso é fato, ok. Rogério criou uma carreira brilhante, assim como o Cássio fez no Corinthians uma carreira gigantesca, né? Isso é fato, isso é real. Rogério Ceni no São Paulo e o Cássio no Corinthians. Os dois até andaram se duelando nos campeonatos por aí, quase no fim da carreira do Rogério, né? O que eu quero dizer com isso? O Rogério, ídolo do São Paulo. Era Deus no céu e Rogério Ceni na terra para o torcedor de São Paulo. Só que o Rogério caiu na besteira de virar treinador de futebol. Dirigiu Fortaleza com maestria, foi campeão no Flamengo. Aí o que acontece? Veio para o São Paulo. Hoje o Rogério Ceni é xingado pela torcida. E não adianta falar que não, porque eu já vi o torcedor do São Paulo, esses ilustres torcedores que estão sempre fazendo vídeos aqui nos canais esportivos, eles descem o cacete no Rogério Ceni. Como técnico. Esqueceram até o que ele foi como atleta profissional no São Paulo. Então, o que eu queria dizer para você, Cássio, se você quando parar de jogar futebol quiser seguir na carreira de técnico de futebol, um conselho que eu dou para você: nunca queira dirigir o Corinthians como treinador. Nunca. Porque deixa a sua imagem como ídolo. Uma imagem irretocável, que você é o maior goleiro da história do Corinthians. O Ronaldo, que na minha ideia era o maior goleiro do Corinthians, ele já vinha há anos já reconhecendo o trabalho do Cássio. E na opinião do Ronaldo, goleiro, o Cássio já havia superado ele, né? Mas só que eu ainda tinha o Ronaldo. Ultimamente eu tenho o Cássio em primeiro lugar e o Ronaldo ali na cola dele, em segundo. Mas o Cássio superou o Ronaldo Giovanelli. Então, Cássio, nunca queira dirigir o Corinthians para não acontecer com você aquilo que aconteceu no São Paulo. Hoje a torcida do São Paulo xinga o Rogério Ceni e esquece o ídolo que ele foi, esquece os títulos que ele deu contra o Liverpool no Mundial, aquela defesa que ele fez de falta, sabe? Então, não queira dirigir o Corinthians para um dia você não ver a torcida te xingando de burro. Não ver a torcida te xingando, dizendo que você não entende nada de futebol. Mantenha essa sua imagem como o ídolo maior do Corinthians. Infelizmente, o Rogério, que é o ídolo maior do São Paulo, e eu considero o Rogério um dos maiores goleiros que eu vi jogar, o Rogério Ceni, um dos maiores, Marcos, Rogério Ceni, Dida, Cássio, falando de agora, Leão, enfim, nossa, tem goleiro aí para dar com pau. Mas enfim, não cria essa imagem, não queira ser técnico do Corinthians. É isso que eu queria dizer para você, Cássio, o nosso maior ídolo, o gigante do Corinthians, que continua em alto nível. Parabéns, Cássio, por 11 anos defendendo as cores do Corinthians.
Tamo junto, se inscreve aqui no meu canal, tanto aqui como no YouTube, no Kawai, ok? Tamo junto, vai Corinthians!